Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de setembro de 2017. Andrei Leneman e o evolucionismo inverso de Planeta dos Macacos, a Guerra. Ao escrever sobre o exemplar anterior de Planeta dos Macacos, eu assumia que a franquia havia chegado ao ápice por nos expor uma cruza brilhante entre pensamentos de Charles Darwin e George Orwell. Completamente calcado na evolução inversa, O Homem para o Animal, o cineasta Matt Reeves evidenciava sua narrativa centrada no caminho percorrido pelo homem até chegar ao estágio de passagem ao novo mundo que iríamos observar. Deste modo, o olhar sombrio que iniciava o filme era marcante por indicar a felicidade extinta daquele simpático César, que de figura dócil passou a ser o líder dessa nova civilização. Assim, o talentosíssimo Matt Reeves pontua esse confronto entre humanos de forma ampla e profunda, com a análise evolutiva do mundo dos animais, com suas devidas nuances, desde a linguagem até a luta. É tempo dos humanos partirem, agora. Se antes, César e seu povo viviam nas cavernas, passando aos filhos sua racionalidade, é a batalha final que decidirá o rumo das coisas. Batalha que foi vista a partir de 0408 nos cinemas catarinenses, na estreia do último filme da série Planeta dos Macacos, a Guerra. Reeves havia trabalhado antes com tipos diferentes de abordagens para monstros conhecidos. Cloverfield era um filme que tratava exatamente sobre a separação dos humanos por uma figura aterrorizante que caía no centro de Nova York. Era o laço quebrado entre Jason e Lily que nos atiçava. O Enab, por outro lado, em Deixe-me Entrar também mostravam essa ruptura do laço humano, mas numa perspectiva diferente. Owen abdicava de sua vida para servir ao amor que sentia por Abby e, consequentemente, não se sentir mais estranho no seu próprio mundo. No reboot da franquia de Planeta dos Macacos, a mensagem da selva domesticada amadureceu mais e encontrou o poder de Matt Reeves em produzir rompimentos entre dois mundos. Quase 50 anos depois, observamos chegar aos cinemas uma nova versão da franquia iniciada, em 1968, por Charlton Heston e Franklin Schaffner. No primeiro filme, a cena icônica do astronauta percebendo que estava todo o tempo em sua velha Nova York, que agora era habitada por uma nova civilização. Mais tarde, com os acréscimos de Volta ao Planeta dos Macacos, Fuga do Planeta dos Macacos, A Conquista e a Batalha do Planeta dos Macacos, todos devidamente estrelados pelo inesquecível Cornelius de Rodi M.C. Dole, as obras foram obtendo mensagens político-sociais mais futuristas sem o mesmo apelo que o original. Em Planeta dos Macacos, a Guerra, Matt Reeves encerra a trajetória de 3 atos de César, cujo olhar sempre foi nosso espelho daquele mundo de dor e tragédia iniciado em 2011, mas que podemos criar paralelos com nosso próprio mundo. Charles Darwin elaborou a teoria do evolucionismo, onde assevera que as espécies vivas têm uma origem comum, evoluem e se adaptam, concluindo que o homem é a evolução do macaco, dos quais descendemos. Esta teoria, hoje amplamente aceita cientificamente, choca-se frontalmente com os escritos bíblicos da Gênesis, que diz que o homem foi criado por Deus na pessoa de um único ser Adão, e que dele criou Eva, e que ambos povoaram o mundo a partir de aproximadamente 5.800 anos atrás. Pela teoria de Darwin, o início da vida no planeta partiu do aparecimento de animais unicelulares vivendo nas águas dos mares, que foram evoluindo para animais multicelulares, e destes para animais mais complexos, passando pelos invertebrados, pelos répteis,
anfíbios, animais ovíparos, mamíferos, até chegar ao bicho-homem. Ora, Darwin está certo, e os que acreditam no criacionismo também têm a sua parcela de razão no assunto. O que falta a ambos é uma chave que une ambas as informações. O Espiritismo trouxe ao mundo esta chave, na publicação do Livro dos Espíritos, publicado em 1857, curiosamente 2 anos antes da publicação do livro de Darwin A Origem das Espécies em 1859. No capítulo I do livro I, nas perguntas 43 a 49 Formação dos seres vivos, e nas perguntas de 50 a 54 Povoamento da Terra, Adão, e diversidade das raças humanas, encontramos as respostas dos espíritos esclarecendo de forma racional o aparecimento da vida no planeta. Por essas respostas se verifica que Darwin conclui acertadamente. O aparecimento da vida na Terra se deu da forma como Darwin explicou, mas isso não quer dizer que Deus esteja fora disso. Ora, a teoria de Darwin já encontra um mundo formado e apropriado ao aparecimento da vida. Os germes da vida já estavam presentes nos elementos da natureza, e mesmo as leis que regem os desenvolvimentos celulares já estavam plasmadas. E tudo isto existia por quê? Porque Deus, Criador de todas as coisas, os fez. Aí está a união das duas teorias, criacionismo e evolucionismo. Deus criou todas as coisas, mas as fez de forma que evoluíssem gradativamente, racionalmente, do mais simples ao mais complexo, com o auxílio do tempo. Darwin não está contra Deus, nem Deus está contra Darwin. Este fenomenal naturalista inglês apenas desvendou para o mundo científico a forma como Deus cria no nosso planeta. E os espíritos corroboraram essas afirmativas do cientista nas respostas do Livro dos Espíritos citadas acima. Bem, como a presença de seres humanos foi atestada pela ciência 4 milhões de anos atrás, como ainda acreditar que todos nascemos de Adão há apenas 5.800 anos atrás. Desde março de 1860, com a saída da 2 edição de O Livro dos Espíritos, portanto, 3 meses depois do lançamento de A Origem das Espécies, os espíritos instrutores desvendaram o mistério da verdadeira linha evolucionária humana nas questões 540, 560, 604, 606 e 607 desse livro basilar da doutrina espírita. Nessas questões, Kardec colecionou expressas referências à evolução, abrangendo todos os reinos do mineral aos espíritos puros, incluindo, portanto, o homem, demarcando, assim, não somente a evolução biológica, mas também a espiritual dos seres, todos eles emergentes do mundo atômico. Assim, em 1860, antes de Darwin, os espíritos instrutores já incluíam o homem na saga evolutiva. Com as revelações do século XX, na obra Chico Xavier e Manuel, os mentores reforçaram os ensinamentos, afirmando que a evolução se dá nos 2 planos da vida, tanto no espiritual como no material, através de encarnações sucessivas. Desde o seu estágio nos seres unicelulares, até o momento em que deu seus primeiros passos humanos no planeta, o espírito percorreu um longo caminho, construindo seus próprios envoltórios, os sutis e o mais denso. De fato, não há como negar, Darwin indicou o caminho das pedras. Iniciamos a nossa saga evolutiva nos primeiros albores do princípio inteligente no planeta, vestindo os corpos simples de amebas, bactérias e vírus. Sem a reencarnação, porém, os elos da teoria darwinista não se fecham, do mesmo modo que, sem a inteligência e o planejamento dos espíritos superiores,
A seleção natural não conduziria o princípio inteligente à sua verdadeira destinação. Existem outras pessoas que, independente das questões dogmáticas religiosas, se chocam com a ideia de que seus ancestrais foram animais, os macacos. Eles se acham superiores e indignos de serem apresentados como descendentes de primatas irracionais. Aí também falta a essas pessoas a chave do espiritismo. Conhecessem elas as leis naturais trazidas pela doutrina espírita, que esclarecem que todos somos criados simples e ignorantes e que todos evoluímos de espécies mais simples para as mais avançadas, não se chocariam, e conseguiriam compreender e aceitar. A chave é a reencarnação. Nos livros da doutrina, aprendemos que a evolução do ser se processa desde os elementos mais simples, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, e que o ser ainda prossegue evoluindo por milhares de reencarnações até dispensar a vida em corpos físicos, passando daí a evoluir apenas na vida espiritual, por toda a eternidade, pois a evolução não cessa nunca. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de setembro, por Feijão.